Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos mais uma vez juntos falando sobre comportamento e espiritualidade no programa Desafios e Soluções. Bom, quem não sabe, eu lancei no mês de abril este livro Auto-Obsessão, um livro que fala como nós nos auto-obsediamos, como nos maltratamos através do comportamento nocivo a respeito de nossa personalidade, a subestima, o desprezo, passar a perna em nós mesmos, são comportamentos de auto-obsessão. Então, se você se interessa pelo tema, pode adquirir, elaborado por mim, Mário Mas, está à disposição nas livrarias. Quem estuda obsessão espiritual vai ver a importância de estudar a auto-obsessão como base da obsessão, porque a pessoa que se auto-obsedia, ela fica de tal forma fragilizada, sem defesas, que facilmente ela é assediada por malfeitores. Bom, como falamos já anteriormente, estamos estudando a série psicológica de Joana de Ângeles, que é uma ponte que a benfeitora faz entre a psicologia junguiana e a psicologia espírita, no qual traz uma visão bem ampla do ser humano como um ser integral e não esta pessoa fragmentada que algumas escolas observam a respeito da personalidade, né? Então é uma visão integral. E o primeiro livro dessa série é Jesus e Atualidade, que já começamos a estudar há 2 meses. Vamos seguir, estamos recomeçando, né? Recomeçando, porque nós já estudamos anteriormente a série, levamos 20 anos estudando todos estes livros de Joana de Ângeles, não só da série psicológica, outros livros que compõem também esse trabalho da benfeitora espiritual. Então hoje estamos no capítulo 6 desse livro, que vamos dar o nome de Jesus e a Luz do Conhecimento, o que isto representa para nós. Então aqui a benfeitora diz o seguinte: a estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Bom, quando se fala dessa estrutura psíquica de Jesus, nós não temos ideia do que significa, né? Obviamente que ele, como governador do planeta Terra, como o espírito mais evoluído deste planeta, ele assumiu essa tarefa, essa missão da evolução do planeta. Ele é o governador, o responsável pela trajetória do planeta. Obviamente, ele está muito bem preparado. Você imagina o seguinte, que nós, para obter uma formação de graduação, demoramos em torno de 5 a 10 anos. Quando terminamos a graduação, nós estamos mais ou menos aptos a exercer aquela profissão. Mais ou menos, ainda precisamos de especialização, às vezes pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E cursos de especialização mesmo em assuntos mais específicos. Muito bem, 10 anos, depois nós temos 20 ou 30 anos ou 40 anos de carreira e nós temos um conhecimento razoável daquela matéria. Razoável. Agora você imagina um espírito assumir o comando de um planeta com mais de 20 bilhões de encarnados, de seres encarnados e desencarnados, em torno de 30 ou 40 bilhões, dirigindo estas almas para a sua
ascensão espiritual, para a evolução. Imagina o conhecimento, o histórico, a trajetória desse Espírito, Jesus, que nós não sabemos como que é, em outros planetas, e hoje dirige o planeta Terra. Então, obviamente que ele está muito preparado, e é interessante, nós ficamos buscando modelos de comportamento nestas pessoas que se destacam na mídia, nos meios de comunicação de um modo geral, quando elas são valorizadas às vezes por um conhecimento, por um talento, pelo corpo, pelo poder. Nós nos apegamos ainda às coisas periféricas, às coisas, como diz um pensador, dermatológicas, né? É a pele da coisa, é a coisa externa. E Jesus é o modelo do homem integral. Ele, como governador, ele aponta o caminho, ele ensina, ele vivencia o caminho que devemos percorrer. E nós queremos estes modelos temporários porque chamam a atenção no imediatismo. Então, a estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. E nós podemos refletir sobre nós. Nós estamos qualificados para a tarefa pela qual reencarnamos? Obviamente que sim, porque houve uma programação reencarnatória. Mas nós estamos alinhados com essa programação? Nós estamos nos fortalecendo, nos capacitando para atingir os nossos objetivos? Ou nessa trajetória nós fomos engolidos pelo processo de socialização, nós introjetamos os valores materialistas e pautamos a nossa vida em cima disso, esquecendo o nosso plano espiritual? É para se pensar. E olha que nós temos razões de ficar preocupados quando nós estudamos os completistas no livro Missionários da Luz, onde os benfeitores falam que as pessoas costumam falhar de 50% a 70% das suas possibilidades de realização. O indivíduo sai de lá pleno com a sua programação, chega aqui, cumpre somente 30%. Você já pensou o drama disso? Bom, ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, as leis fundamentais biológicas, sociais, psicológicas, para que nós atingíssemos os nossos objetivos, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos. Ele verbalizou os seus ensinamentos, os seus esclarecimentos e vivenciou aquilo que ele falou, né? Nós ainda somos muito pessoas do discurso. Ou seja, falamos, conhecemos há 2000 anos o cristianismo, o quanto deste corpo de conhecimento nós interiorizamos. Agora que nós estamos começando a compreender, a perdoar, a respeitar o outro, aprendendo a amar a nós mesmos, até há pouco tempo nós não nos amávamos, né? O homem não tinha contato consigo mesmo, ele era mais reconhecido como o resultado do meio social, uma coisa meio que pronta, sem solução, ele nasceu assim, vai ficar assim. Nós tínhamos uma visão diferente. Jesus vem falar para amar a Deus acima de tudo. Olha só que direção, Deus acima de tudo. Porque muitos de nós amamos o dinheiro, o corpo perfeito, o poder, o status social. E ele propõe amar o Criador, a causa incriada, que é Deus. E amar o próximo como a si mesmo. Então, é um lecionamento em torno do comportamento que até então nós não conhecíamos, né? É o indivíduo tomar contato consigo mesmo como um ser importante, uma centelha divina. E quando o indivíduo aprende a se amar, a se respeitar, a gostar de si mesmo,
ele respeita o outro, ele consegue gostar do outro. Porque se o indivíduo não se ama, se ele se maltrata, ele é um poço de conflitos. Como que ele vai amar alguém? Ele vai disputar, ele vai brigar, ele vai tirar braço de ferro com os outros, querendo sempre ganhar. Porque não sabe amar se ele não se ama. Projetando a verdade, porque ele esteve em contato com, né, a sabedoria da vida, com os planos superiores da vida, a sua identificação com o Criador, com Deus, quando ele fala eu e o Pai somos um, né? Então ele tem contato com a verdade. Ele está falando de uma verdade não relativa do nosso tempo, do nosso grau de evolução. Então, olha só, projetando a verdade, não esmagava a sua natural superioridade. Os seus conhecimentos, aquilo que ele pregava, são frutos da sua sabedoria, são verdades a respeito do comportamento. E quando ele expunha essas verdades, ele não fazia para ferir as pessoas, né? Projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade. Não esmagava, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Permanecia mais independente porque, com o conhecimento que ele trazia, o indivíduo se deparava com uma outra visão da realidade da vida. Não aquela visão limitada do homem como um objeto social sem importância nenhuma. Principalmente aqueles que não tinham acesso a dinheiro, a poder, etc., que eram considerados ralés sem importância nenhuma. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um. Olha isso que bacana. Você imagina o dia que os pais souberem despertar as qualidades, as potencialidades dos seus filhos. Que o empregador ele tenha dispositivos que facilitam a eclosão dos potenciais dos seus empregados. Você já pensou nisso? E quando nós temos estímulos positivos, por exemplo, o comportamento de Jesus, a sua fala, são estímulos poderosos que despertam em nós a vontade de crescer, de amar, de melhorar, de se modificar, etc. Ele desperta isso em nós por causa da sua condição de espírito puro. Ao contrário que algumas pessoas do nosso meio social e nós mesmos, às vezes despertamos no outro sofrimento, sentimentos de mágoa, vemos o pior da pessoa, fazemos provocações, disputamos, é um jogo de interesses, de ego, de inferioridade, que ainda não sabemos despertar as coisas boas da pessoa. Lembrando aqui do Militão Pacheco, quando ele fala dos valores enciclopédicos que carregamos em nós, por conta das nossas vivências nas várias etnias do planeta, nas várias condições sociais, desde a riqueza até a pobreza, a doença, a saúde, etc. Em todas as condições dos papéis sociais de professor, empregado, empregador, o papel de cônjuge, de filho, etc., etc. Tudo isso está aqui dentro. Esses potenciais, essas vivências, este repertório está dentro de nós. No entanto, nós vivemos numa cultura e às vezes também perto de pessoas que destacam o pior da nossa personalidade, como nós também. Então, de repente, alguém não te cumprimenta, você se autoavalia como uma pessoa desinteressante. Pronto, você já está trazendo o pior de você. Em vez de falar, bom, ela não me viu, mas não tem problema, eu continuo tendo a minha importância não depende do cumprimento do outro, né? Eu tenho que ter uma autorreflexão. Agora, nós, qualquer motivo, nos desprezamos, colocamos para baixo. Quantas pessoas que não conseguem fazer alguma coisa se autodenominam como lixo? Ah, eu sou um lixo mesmo, eu sou uma porcaria. O que ela está fazendo com essa enciclopédia interna?
ela está amortecendo cada vez mais, apagando temporariamente, porque nós não perdemos as nossas qualidades, mas ela está fazendo vir o pior dela em vez do melhor. Então, aprenda a vir o melhor, aprenda a acionar o melhor de você. Eu sou uma pessoa importante, não é me comparando com o outro, dizendo que o outro não vale nada e eu não, e eu sou o melhor das pessoas. Não é isso. Não, eu estou reconhecendo as minhas capacidades, né? Eu sou capaz de fazer isso ou aquilo, eu sou sociável, eu sou amistoso, eu sou afetivo, eu sou interessado em progredir, eu gosto de ler. Reconheça as suas qualidades, valorize as suas qualidades, né? E quando alguém desdenha você ou faz uma comparação negativa, aciona a sua reflexão, o seu discernimento para avaliar se aquilo que a pessoa está falando é pertinente ou não. E não simplesmente engolir aquilo como verdade e você se sentir sem valor. Não vale, aí você está passando a perna em você mesmo. Então ele sabia despertar as potencialidades jacentes. Jacentes quer dizer internas, aquilo que já tem lá dentro. Em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis. Canalizando essas forças latentes, esses potenciais, para as realizações ou operações saudáveis, os enfrentamentos. Ora, se você vai fazer uma entrevista de emprego, se você vai paquerar uma menina ou um menino, se você vai se reunir com alguns amigos e você vai nesses encontros desguarnecido de instrumentos, se você vai se achando um fraco para lidar com essas situações, obviamente que você vai ter problema nesses encontros. Agora, se você vai carregado desses potenciais, olha só, canalizados para as operações saudáveis, para estas realizações, se eu vou carregado desses instrumentos, eu estarei mais apto, mais seguro de mim mesmo para me relacionar de forma saudável e não doentia, me escondendo, querendo contar vantagens, já que eu me sinto inferior, às vezes eu conto vantagens para compensar. Não, assim não vale, não funciona. Mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude, quando o indivíduo então enfrenta essas realizações com seus instrumentos. As parábolas que lhe guardam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas odiernos ou presentes, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. Nós precisamos mergulhar nessas parábolas, extrair direções, ensinamentos desse espírito superior, do espírito mais superior que esteve aqui. Essas parábolas estão carregadas de recursos que precisamos aprender, saborear, assimilar, para que nós possamos ter melhores parâmetros diante da vida para como se comportar. Está aí, à disposição de todos nós. Você imagina, esse espírito superior trouxe estes conhecimentos de regiões elevadas para nós. E aí nós queremos aquele livro que ensina como ser comunicativo em 30 dias, como ser rico em 30 dias, como desenvolver autoestima em 30 dias. Tudo coisas rápidas, né? Fast food. É uma coisa que você, em pouco tempo, você adquire e se torna uma pessoa transformada. Como assim? Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos imortais. A nossa constituição atual de personalidade é o resultado de muitas existências. Nós temos traços, o nosso caráter é uma coisa muito longa que nós estamos construindo. Você acha que em 30 dias você modifica o seu caráter, a sua personalidade? Não é bem assim. Veja aí quantos entusiasmos a pessoa se envolve. Ela fica entusiasmada, fica comunicativa em 30 dias, depois volta aos condicionamentos, né? Para você adquirir um conhecimento, você tem que repetir. Eu estava falando há pouco. Quanto tempo você demora para ser advogado? 10 anos? E isso contando com mestrado e alguma especialização?
Quanto tempo você demora para desenvolver um conhecimento? Demora muito tempo. E você acha que vai desenvolver a sua capacidade de comunicação num curso de 30 dias. Você pode sair de lá com algumas ferramentas, mas para você internalizar isso, para fazer parte da sua personalidade, tem que se exercitar bastante. Vamos lá. O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados. Está aqui. Nós não mudamos muito dos nossos antepassados. Ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos, nós não modificamos muito. Eu sempre conto aquele caso do Sabino do livro de André Luiz. Há 1000 anos aquele espírito vinha fazendo uma série de desordens sociais. Há 1000 anos. Para ver, né? Ele exercitando aquilo. E aí você acha que ele fazendo, ao reencarnar, fazendo um curso de um mês, ele resolve esses 1000 anos de comportamento? 1000 anos não é quase nada. Ele ainda continuava uma pessoa grosseira, maldosa. Viveu em várias culturas, várias posições sociais e ainda permanecia aquela arrogância. Muito bem. Desse modo, ainda permanece com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Nós, né, estamos cheios de carências. Estamos do lado de pessoas e ainda vivemos carências. Você pode estar rodeado de pessoas e se sentir solitário. Que são, veja, mas aí o Espiritismo explica, são resultados das experiências equivocadas que o indivíduo se permitiu, que ele pode gerar o afastamento de pessoas. Ninguém quer chegar mais perto dela. Por causa da arrogância, da prepotência, da maldade, da ardilosidade, uma série de comportamentos insociais que afastam os outros. E aí a pessoa muitas vezes reencarna numa prova da solidão, da carência, né? Da carência, porque ela valorizou mais o aspecto financeiro e o status das pessoas do que a sua afetividade, a afetividade dos outros. Então, ela usou as pessoas somente para obter vantagens, desdenhando os seus sentimentos, e aí sim isso vai gerar nela o reflexo do mal praticado contra outrem, junto com as vibrações da pessoa que foi prejudicada, que vai incidir nele, gerando desajustes emocionais, afetivos, que ela não consegue se socializar ou não consegue saciar a sua fome de carinho por causa do sofrimento que empregou na vida dos outros. Olha só o que nós fazemos. É lei de causa e efeito. E você poderia dizer, mas isso não é justo. Como não é justo? O indivíduo está fazendo deliberadamente, né? Ele está usando a pessoa para atender os seus caprichos e quando ele passa por uma situação de solidão, não é justo? Não estou fazendo julgamento, mas eu estou avaliando a experiência dele como resultado daquilo que ele fez, né? É a lei de causa e efeito que vai alcançar todos nós, sem exceção, quando descumprimos as leis universais. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Bom, é que não dá para acompanhar as perguntas. Bom, vamos adiante. Muito bem. Carências e inseguranças. Inseguranças por quê? Bom, primeiro que a insegurança não é inerente à personalidade. A insegurança é decorrente de algumas experiências. Então, se eu uso mal a minha inteligência, prejudico as pessoas, isso pode gerar em mim uma autoavaliação, um autojulgamento que vai me deixar instável, que vai me deixar inseguro. Se eu fiz um mal para alguém e eu fico com uma culpa que me gera um tormento de pensar que eu não valho nada,
eu posso ficar inseguro nas minhas realizações porque eu tenho um sentimento de que eu não valho nada. Percebe? Né? Então, alguma coisa o indivíduo fez para ter esses sentimentos de menos-valia. O que é bom do que estamos falando? O que é bom é que isto é apenas uma experiência para a pessoa aprender, mas ela não vai ficar definitivamente como uma pessoa carente e insegura. À medida que ela vai se harmonizando, então, respeitando os outros, valorizando os esforços das pessoas, as suas qualidades, aprendendo com elas, né? Ele vai tendo comportamentos mais harmônicos, no qual ele vai gerando confiança em si mesmo, por ter um comportamento ético, sem querer prejudicar as pessoas, sem receber as rajadas mentais de ódio dos outros que nos desajustam. Então o indivíduo vai melhorando, ele vai se organizando. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Olha a profundidade desse trecho. Vamos destrinchar para melhor saborear. Para conseguir a liberdade interior. A liberdade interior é sair desse aprisionamento de nos sentirmos amarrados, de não conseguir fazer as coisas, não realizar, sentir que a gente não avança muito nos nossos propósitos, parece que estamos nos sabotando. Então, é isso. Voltamos ao texto. Para conseguir a liberdade interior subjetiva e a emancipação e crescer, necessita da luz do conhecimento. A luz do conhecimento. Estudar, como está lá na proposta do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos, estude, leia, faça cursos, veja no YouTube palestras instrutivas, faça todos os cursos que a Casa Espírita te oferece. Você terminou, faça o centro de estudos, começa a dar aula, não para nunca, não para nunca. Lembra que Jesus falou, e o Pai obra incessantemente, e eu também? Então, nós precisamos despertar esse desejo pelo saber, pelo conhecimento, a área que você gostar, que seja construtiva, né? Então, veja bem, este conhecimento vai ampliar a nossa visão do que está acontecendo. Então, se eu amplio a minha visão a respeito de mim mesmo, então eu posso perceber que eu tenho um lado da minha personalidade que é altruísta, tem um lado que é um pouco orgulhosa, tem um lado que é um pouco empreendedora, um lado que é medroso, né? Então, eu começo a entender como eu me comporto por conta dos conhecimentos que eu tenho a respeito de mim mesmo. É importante também entender coisas da sociedade que vivemos, dos conhecimentos gerais de filosofia, psicologia, sociologia, pedagogia, antropologia, etc. Estudos que nos ajudem a entender mais as coisas, né? Então, de repente, você está trabalhando numa creche ou num berçário na casa espírita. Aí você vai estudar comportamento de criança, você vai entender mais o que acontece com ela, você pode ajudar mais. Além de se ajudar também, porque nós aprendemos a nos ajudar também. Então, olha só. A luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. A coragem, que tem que ser treinada. Nós poderemos ser covardes temporariamente, inseguros, por causa de situações que já explicamos, alguma perturbação na personalidade diante de comportamentos inadequados. Então, nós poderemos ser covardes. Então, eu vou trabalhar para superar essa covardia. Por que eu sou covarde?
Eu acho que as pessoas vão me maltratar. Eu acho que eu sou incapaz de fazer as coisas. Espera aí, por que sou incapaz? Então, eu estou me trabalhando para superar esta ideia que eu tenho de mim mesmo, né? De ser covarde, de ser inseguro. E eu vou treinando a coragem. Por exemplo, você trabalha na casa espírita, sempre que é pedido para alguém fazer a oração, você fecha os olhos para não te chamar, não é? Então aí você vai se oferecer. Você está treinando a sua coragem. Olha, eu vou fazer a prece hoje. Ou hoje eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer o estudo de final de semana. Então você está treinando, se expor, realizar coisas que vão mexer lá na sua área da coragem. Percebe? Muito bem. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Olha, você não foi jogado no mundo. Não importa quais as experiências que você passou na infância, se você foi órfão, se seus pais não te davam afeto, ou se deram bacana, tiveram pessoas importantes na sua vida. De qualquer jeito, você não foi jogado no mundo. A sua reencarnação foi programada para você acertar. Você pediu para passar por experiências de infância difícil, às vezes de rejeição, etc., para aprender alguma coisa. Então, saia da vitimização, para de ficar pensando na infância e invista no seu presente. Se você ficar chorando as pitangas da sua infância, isso não vai melhorar nada a você. Então, aprenda a investir nos seus valores atuais. Descubra os seus potenciais, valorize as suas qualidades já desenvolvidas. Então, olha só, saber o que pretende da vida. O que você está fazendo aqui? Você reencarnou para acertar. Provavelmente você tem a intuição. Bom, olha, eu acho que eu tenho que trabalhar com criança. Eu acho que eu tenho que trabalhar com educação. Acho que eu tenho que trabalhar com asilo. Acho que eu tenho que trabalhar com criação. Veja quais são as suas inclinações e trabalhe em cima disso, fazendo o bem. Descubra, né, saber o que pretende da vida. Eu quero fazer um curso para quando eu terminar trabalhar numa obra assistencial. Eu quero na empresa chegar à diretoria para poder ajudar pessoas, etc. Aonde você quer chegar? Descubra onde você quer chegar. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo. Se você ficar se enchendo de tormentos, de confusão, você não vai saber para onde ir. Você vai ficar copiando o comportamento dos outros. Tudo que os outros fazem, você quer fazer. E mesmo assim continua frustrado. Por quê? Porque aquele não é o seu caminho. Eis o processo eis o desenrolar das coisas, o parto, o nascimento de uma situação, né? Eis o processo parto de amadurecimento pessoal. É um amadurecimento, porque o indivíduo sai da sujeição dos outros. Ele sai da dependência, porque muitas vezes é os outros que dizem para ele o que ele tem que fazer. Ah, olha, eu acho que você já está tempo demais nessa empresa, sai, vai procurar outra coisa. Ah, olha, eu acho que você deve fazer tal curso. Todo mundo fala o que ele tem que fazer. Essa pessoa tem algum cuidado consigo mesmo? Tem alguma maturidade para administrar a sua vida? É uma eterna criança que os outros ficam dizendo que ela tem que fazer. Então, olha só. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal. É amadurecimento seu, é você que tem que escolher. A vida é sua. Seu pai e sua mãe vão desencarnar, ou seus parentes, e você vai ficar fazendo o que eles pediram, em vez de fazer coisas que você tem que escolher. Veja, vamos ser sensatos. Não estou aqui negando as boas inspirações, as boas sugestões que recebemos dos amigos, dos parentes, que são úteis. Caramba, e como são úteis e precisamos. Mas não depender deles, que é bem diferente. Porque se eu gero uma relação de dependência, eu deixo subdesenvolvido a minha capacidade de criar, de escolher. Percebe? Se é você que faz as escolhas para mim, a minha capacidade de escolha fica reduzida. Então, eu tenho que pôr a cara para bater.
eu vou fazer uma faculdade. Todo mundo fala, não, você não deve porque você não gosta, você não tem tendência para isso e tal. Você fala, não, eu quero fazer, vai e faz. Quebrou a cara, qual o problema? Eu quebrei a cara, eu pensei que eu me daria bem, não dei. Vou fazer outra faculdade. Não é? Agora, sim, você pode escutar os outros, pode ser bom ou não, mas não depender. Essa é a diferença, porque a dependência gera uma infantilização da personalidade. Olha só. Então ela estava falando, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes, rompendo com as raízes. Você não é mais a criancinha de casa que tem que fazer o que os papais querem. Os atavismos, superação dos atavismos, as coisas que trazemos do passado, que lhe procedem do passado espiritual. Porque, olha, e é muito interessante, nós como estudantes de espiritismo, como seres imortais, multi-existenciais, nós sabemos que as vidas passadas refletem na vida presente. Se você não estiver atento na sua existência, você repete o passado. Nós trazemos hábitos, condicionamentos de vidas passadas que podem se repetir. Né? Então, o indivíduo, em vez de avançar, ele está parado no tempo, não agregando nada de melhor na sua vida. Por exemplo, você pega um folgadão na vida passada que vivia às custas dos pais ou da riqueza da família e não trabalhava, hoje ele pode trazer esse vício. Sabe como? Manipulando as pessoas para cuidarem dele. Se fazendo de fraco ou aproveitando, burlando, fraudando situações para obter os recursos dos outros. É um vício que ele está trazendo do passado, um vício de mau caratismo. Para este esforço, a honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando-o para a frente nos passos que deve dar sem mais deter-se. Não se deter no passado, é avançar. O que quer dizer honra, segundo o dicionário? Quer dizer integridade de caráter, sentimento de dignidade própria, consideração à virtude, ao talento. Isso é honra. Bom, depois continua. Honra é a coragem de eleger o melhor. Eleger o melhor. Se eu estou atormentado, eu escolho o pior. Bom, primeiro porque eu acho que eu não tenho valor nenhum e eu não mereço ter coisas boas. Na área afetiva e profissional acontece muito isso. Na área afetiva, o indivíduo se sente uma pessoa sem valor nenhuma, ela escolhe pessoas complicadas para a vida dela. Por quê? Porque ela acha que não merece, ela não consegue estar perto de uma pessoa muito boa. Ela não consegue. O estado comportamental dela, a gente vê isso assim na terapia, que por mais que ela tenha algumas qualidades, há um sabotador interno, há uma autocrítica no qual ela não se permite estar com pessoas melhores do que ela. Né? E na profissão também, muitas vezes o indivíduo ele não tem autoconfiança suficiente para assumir um cargo de gerência, de diretoria ou de chefia, né? Porque ele se acha desqualificado. Então, honra é a coragem de eleger o melhor. Olha aí. Aí a gente pode avaliar a nossa honra pelas escolhas que fazemos. Pelas escolhas que fazemos. Bom, a dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter. A minha garganta ficou ruim. Forcei um pouco demais. A dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições
seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Então, deixa eu repetir aqui que a gente precisa destrinchar. Mais água para a garganta. A dubiedade. O indivíduo fica preso entre duas situações. Na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições. Aqueles que queriam reter Jesus para os seus interesses. E aqueles que necessitavam da presença e das lições, seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Se ele atendesse essas pessoas que queriam somente atender os seus interesses. Não há aí desrespeito... desculpa. Eu tenho uma colocação aqui que ele está falando de uma passagem da Bíblia, e quando os parentes de Jesus o chamam, dizendo que seus parentes estão lá, ele fala quem são os meus pais e os meus irmãos, etc. Aqui tem uma colocação que eu não vou entrar para discutir nesse momento. Mais adiante no texto, Joana de Ângeles vai dizer: tua honra deve modelar-se nele, Jesus. O que nós vimos com a honra é a integridade. A nossa integridade de caráter deve modelar-se em Jesus. Ele é o modelo. Este é o exemplo. É o exemplo não fictício, não construído pelo marketing, mas pela sua estrutura, por sua evolução, pela sua coerência. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Olha que interessante essa colocação. A tua decisão para a felicidade é uma decisão, não é uma casualidade, não é uma sorte do indivíduo, é a decisão de ser feliz. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas, anteriores, rompendo as estruturas anteriores. E acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entra em ti mesmo, está dizendo para nós, entrar em nós mesmos, e ausculta a consciência, escuta a consciência de si mesmo, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti, como conquistá-lo. Eu entrar dentro de mim, fazer essa conquista. O que eu quero? O que eu gosto? Eu estou fazendo o que eu quero ou eu estou fazendo aquilo que escolheram para mim? Né? Então, aí você começa a tomar contato com os seus interesses, os seus sonhos, aquilo que te chama atenção na sua existência, suas características, etc. É tomar contato consigo. A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-a a outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Joana de Ângeles. Nosso tempo está acabando. Então está aqui a sugestão para você ler esse livro, Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, capítulo 6, tá? A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus, com base nos ensinamentos dele. É o caminho que precisamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado a todos e boa semana. Você acompanhou Desafios e Soluções.